Missionário Juscelene Almeida com mais uma mensagem edificante. Jesus que muda a história. Assista até o fim, esta mensagem vai mudar a sua vida. Paz. Graça e paz. Louvado seja Deus. Sei que o Senhor está neste lugar, amém? Você sentiu a presença dEle já? Mas eu gostaria de orar. Amém? Gostaria que você inclinasse a sua cabeça aí, acalmasse o seu espírito, a sua mente. Pai querido e maravilhoso Deus, sabemos que a sua presença é notória neste lugar, já sentimos ela poderosamente, mas o Senhor diz que a tua palavra é o poder de Deus, e a tua palavra, ó Deus, vai ser ministrada aos corações que o Senhor trouxe a este lugar. E desde já eu quero repreender todo roubador da tua palavra, todo espírito de distração, toda irreverência à tua palavra. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor traga cativo cada coração nesta hora, cada mente, cada espírito, meu Deus, para ouvir a tua palavra. E que a tua palavra nesta noite caia em terrenos preparados, para ela germinar, Senhor, e crescer e gerar frutos. Ó Deus, que a tua palavra nessa noite, ela faça aquilo, meu Deus, que te apraz. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa acalmar o seu coração nesta noite, a sua mente, para ouvir a palavra do Senhor neste lugar. Eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia, a santa palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Louvado seja Deus. Amém? Toda a igreja encontrou? Pode continuar dando glória e aleluia, porque Deus recebe. E você veio para este lugar adorar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o grande eu sou, aquele que está neste lugar para receber a minha e a sua adoração. Porque você não saiu da sua casa para nos ver. Você veio neste lugar para sentir, para ouvir Deus. E Deus, Ele está neste lugar, Ele já falou poderosamente desde a abertura deste culto. Até este momento Ele já falou e vai continuar falando com você. Então dê glória a Ele, adore a Ele, porque Ele está aqui para receber a minha e a sua adoração. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, a santa palavra do Senhor nos diz assim: E pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão foi com ele. Quando ele estava chegando perto da portão da cidade, ia saindo ao enterro. O defunto era um filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estava carregando parou. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. E o moço sentou no caixão e começou a falar. E Jesus entregou a mãe. E todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus enviou salvação ao seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém, queridos? Palavra do Senhor nessa noite, querido. É uma palavra para trazer fé em seu coração. A mensagem dessa noite é Jesus que muda a história. Jesus era o Jesus que muda a história. Ele mudou a minha e pode mudar a sua. Basta você crer que Ele pode mudar a sua história. No texto ao qual nós lemos, querido, fala de dois personagens, uma viúva e seu filho. Amado, na época de Jesus,
ser viúva era um problema. Na época de Jesus, quando você se tornava viúva, você se tornava vulnerável. Em alguns casos, você se tornava pobre. Você não tinha proteção. Nessas épocas de Jesus, as mulheres não trabalhavam. Elas eram totalmente dependentes dos seus esposos. Esta mulher, a Bíblia diz que ela era uma viúva. Viúva totalmente dependente de um único filho, ao qual o texto diz que ela estava indo enterrar. A Bíblia diz que esta mulher estava indo enterrar a sua esperança. A Bíblia diz que esta mulher estava indo enterrar o seu filho. Aí você pensa na história desta mulher. Ela já tinha enterrado o seu marido. Ela estava indo enterrar seu único filho. Qual a esperança que essa mulher tinha de vida? Talvez diante daquela sociedade ela se tornar uma mendiga. Uma pendente, pois naquela sociedade ela não tinha mais esperança de vida. Mas o Jesus que muda história encontrou-se com aquela mulher. E o Jesus que muda história, ele está aqui e quer se encontrar com você. Eu não sei qual a esperança da sua vida você pode ter perdido, mas Jesus é aquele que restitui, Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que renova a sua esperança. Aquela mulher, o encontro de Jesus, a saída daquela cidade, a Bíblia diz que Jesus ia com seus discípulos e se encontra com o enterro. E a Bíblia diz que Jesus teve pena daquela mulher, pois Jesus sabia o estado que aquela mulher se encontrava. Um momento de dor, porém acompanhada por uma multidão. Pois a Bíblia diz que muitas pessoas acompanhavam aquela mulher no enterro. Com certeza muitos choraram com ela, muitos a consolaram, mas ninguém pode fazer nada para mudar a história daquela mulher. Aquelas pessoas podem ter tido até pena dela, compaixão dela, mas ninguém poderia mudar a história de Jesus. Você pode estar até nesse momento cercado de pessoas, mas pessoas que não podem fazer nada por você. Você pode estar cercado de multidões que entende a sua dor, chora com você, mas não pode resolver a sua história. Mas aquele que chora por você, que entende você, sabe o que você passa, ele pode mudar a sua história. Aquela mulher, querido, ao encontrar com Jesus, ela sabia que ela era, primeiro, dependente do seu marido, que ela já tinha enterrado. Depois ela passou a ser dependente do filho, que ela estava indo enterrar. Mas ela conheceu alguém, que a partir daquele momento, ela soube o que é ser dependente de alguém que é todo poderoso. De aquele que muda a história, de aquele que quando parece que é o fim, ainda há esperança. Aleluia. Aquela mulher poderia não ter esperança nenhuma, pois ela estava indo enterrar a sua única esperança. Talvez você diga para você aí sentado: eu não tenho mais esperança de vida, eu não tenho mais o que pensar, eu não posso mais sonhar, eu já sepultei os meus sonhos. Mas Jesus, que muda história, Ele quer restaurar os teus sonhos. A Bíblia diz que aquele Jesus, ao ver aquela mulher, o seu coração encheu-se de compaixão. E Jesus disse algo extraordinário para aquela mulher. Ele disse o quê? Não chore. Ele disse para ela: não chore. Imagine, querido, você estando indo sepultar o seu filho e alguém dizer para você: não chore. Algo impossível de uma mãe enterrar um filho e não chorar. Mas aquele que torna choro em alegria, foi cantado aqui na instante. Ele disse para aquela mulher: não chore. Sabe por que ele disse para ela: não chore? Porque ele tinha chegado.
Aleluia. Ele disse para ela: não chore. Ele quis dizer: eu estou aqui. E a Bíblia diz que ele disse para aquele jovem: levante-se, porque Jesus tem poder sobre a morte. Porque Jesus tem poder sobre o impossível. Porque Jesus tem poder para mudar a história de vidas. E eu não sei qual é a tua história, mas o Jesus que pegou na mão daquele defunto e mudou a história daquela mulher, e mudou a história daquele jovem, ele está aqui nessa noite e diz para você: não chore, eu cheguei. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Talvez você tenha chorado a noite toda, tenha pensado: eu não vou naquele culto. O convite que você recebeu tenha bradado a noite toda em seu coração. A sua mente tem oscilado entre eu vou ou não vou. Mas o Senhor que muda história te convenceu a vir aqui nesta noite. E Ele diz para você: eu estou aqui hoje e posso mudar a sua história. Aquela mulher, querido, ia junto com a multidão sepultar o seu filho, mas ninguém pode mudar a história dela. Talvez você já tenha contado a sua história para muitas pessoas e ninguém pode fazer nada por você. Mas Jesus que muda história está neste lugar. A Bíblia diz que Jesus, ao encontrar com aquela mulher, está aí no versículo 12, se você puder ler. No versículo 12 diz assim: quando ele chegou perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era um filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Muita gente seguia aquela mulher, mas ninguém tinha poder para mudar a sua história. Muita gente estava com ela, mas muita gente, querido, está com você. Mas ninguém pode reescrever a sua história. Ninguém pode mudar a sua vida. Mas aquele que é o grande eu sou pode mudar a sua história. Aquele que tem o poder na mão sobre o céu e sobre a terra, ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar o seu choro em alegria. Ele pode transformar o seu pranto hoje em dia de risos amanhã. Porque ele muda a história. E o Jesus que muda a história, mudou a história daquela mulher. E o versículo 13, 14 diz assim: então ele chegou mais perto. Ele está aí pertinho de você hoje. Ele está aqui neste lugar hoje. Eu não sei se você já sentiu a presença dele hoje, mas ele está aqui hoje. E não depende de você sentir a sua presença e deixar ele tocar em você. Porque a Bíblia diz que aqui Jesus tocou naquele jovem. Aquela mulher poderia ter dito para Jesus: não toque, ele está morto. Porque antigamente não se tocava em pessoas mortas, querido. Quando você tocava-se um defunto, você se tornava impuro. Mas Jesus quebrou preceitos, leis, para alegrar o coração de uma mãe. E ele está aí pertinho de você e quer tocar em você. Quer tocar na sua dor, quer tocar nos seus sentimentos, quer tocar nas suas emoções, quer sarar as suas feridas, quer cessar o teu pranto. Deixa ele tocar em você. Dá lugar a ele tocar em você nessa noite. Dá glória a ele, porque ele quer sarar as suas feridas. Atrai a presença dele para este lugar. Se você entrou aqui hoje arrasado, você pode sair daqui restaurado, porque aquele que restaura o pranto, ele está neste lugar. Ele está aqui. E a Bíblia diz que ele chegou perto daquele defunto e tocou nele e disse: levante-se. E Jesus diz para você hoje: eu estou aqui, levante-se. Eu posso mudar a sua história. Eu posso reescrever a sua história. Jesus reescreveu a história daquela viúva, querido. Talvez aquela viúva estava chorando não apenas pela morte do seu filho, mas o que aconteceria dali em diante com a vida dela. Talvez você está pensando que tudo acabou. Aí talvez você diga: você não conhece a minha história, você não sabe o que eu tenho passado. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Jesus sabe o que você precisa.
Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sonda e conhece os seus pensamentos. Ele mais do que ninguém conhece a mim e a você. E Ele pode mudar a sua história. E Ele pode reescrever a sua história. E eu vou dizer para você porque Ele pode. Porque lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, abra para você ver, volte um pouquinho a sua Bíblia aí, 5 capítulos. Eu não falo de você de um Jesus morto. Eu não falo para você hoje de um Jesus preso no madeiro. Eu falo de um Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que o Jesus que eu falo para você hoje nessa noite, em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra do Senhor diz para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Quem ressuscita o morto? Quem tem poder para ressuscitar alguém? Jesus tem. Jesus pode. Jesus pode. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é. Se Ele ressuscitou o morto, o que Ele não pode fazer na sua vida hoje? O que Ele não pode fazer na sua história hoje? E no texto que a Priscila leu, em Mateus capítulo 28, versículo 18, eu não sei se você entendeu ele. Abra para você entender. Em Mateus 28, 18. Você está perto aí, está em Lucas. Volte um pouquinho, passe Marcos, venha para Mateus. Capítulo 28. Aleluia. Versículo 18. Se você abriu aí, leia. 28, 18. Louvado seja Deus. Ele é o grande eu sou. E diz assim na minha versão. Então Jesus chegou perto e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Deus deu a Jesus o quê? Todo o poder. Você não está na presença de um Deus limitado. Você não está na presença de um Deus morto. Você não está na presença de um Deus que não tem boca para falar com você. Você não está na presença de um Deus que não tem mão para te abençoar. Você não está na presença de um Deus que não tem sentimentos por você. Você está na presença de um Deus que para Ele nada é impossível. Porque a palavra do Senhor diz que Deus deu a Ele todo o poder no céu e na terra. Dá um glória a Ele aí agora. Dá aleluia a Ele, porque Ele tem todo o poder. E o que Ele não pode fazer na sua história? O que Ele não pode fazer por você? E você não está na presença de qualquer um. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder. Não é um pouco, não é limitado, é todo o poder. É todo o poder. Jesus, Ele tem todo o poder. E Jesus mudou a história da viúva de Naim. E Jesus também mudou a história de outra mulher. Abra em Lucas, volte lá para o livro de Lucas, capítulo 8. Pertinho de onde você abriu. Você estava em Lucas 7. Abra em Lucas 8. E veja o que Jesus faz por esta mulher. Hoje é culto com as mulheres e o Senhor tem uma palavra para você, mulher. Jesus quer mudar a sua história hoje. Creia nele. Fala com Ele, dá lugar a Ele, pois Ele tem todo poder. Ele tem todo o poder e Ele está neste lugar. Em Lucas capítulo 8, versículo 43, louvado seja Deus. A Bíblia fala de outra mulher, querido, que diz assim: e nisto chegou uma mulher, que jazia 12 anos, que estava com hemorragia, e ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ele havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por detrás de Jesus, tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. E aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeado ao Senhor.
e está apertando. Mas o Senhor diz: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e atirou os pés de Jesus, e diante de todos contou a Jesus, porque tinha tocado nele, e como havia sido curada na mesma hora. E Jesus disse: minha filha, você chorou, porque teve fé, vá em paz. Nós lemos que esta mulher tinha um fluxo de sangue contínuo há 12 anos. Nós vimos no versículo atrás que Jesus tem todo poder. E esta mulher, a Bíblia diz que já tinha gastado tudo com os médicos, mas ninguém poderia fazer nada por ela. Como ninguém pôde fazer nada por uma viúva de Naim. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela encheu o seu coração de fé, e se dispôs ao encontro dele. Assim como você está aí hoje e se dispôs a ouvir Jesus hoje, ele está disposto a ser tocado por você hoje. A Bíblia diz que aquela mulher nem tocou nele, tocou na sua capa, e dele saiu poder, porque ele tem poder para curar você. Ele tem poder para restaurar a sua sorte. Ele tem poder para fazer o que o médico não faz. Ele tem poder para o que os homens não podem fazer, o que o dinheiro não pode comprar, o que a medicina ainda não tem solução. Ele é a solução. Porque para ele nada é. Porque para ele nada é. Deixe ele tocar em você hoje. Ele quer que você saia daqui hoje curado, liberto, porque ele está neste lugar, e ele quer deixar que você toque nele. Aquela multidão, querido, muita gente tinha tocado em Jesus. Aquela multidão apertava Jesus, oprimia Jesus, mas alguém tocou nele diferente naquele momento. O toque daquela mulher foi diferente em Jesus, porque só você sabe a sua dor, porque só você sabe o que você passa, porque só Jesus e você sabe o que você tem vivido, porque só Jesus sabe o que você trouxe para falar com ele hoje. Só Jesus, aquela mulher, sabia o que ela tinha passado durante 12 anos. Querido, aquela mulher, ela tornou-se impura em meio àquela sociedade. Havia uma lei que todas as pessoas que tivessem um fluxo de sangue, ela se tornava impura. Ela não poderia viver em meio a uma sociedade. Ela tinha que ser afastada. Ela não poderia ser tocada e nem poderia tocar em ninguém. Porque quem tocasse nela ou quem ela tocasse se tornava impura. Ela não poderia nem tocar em Jesus, porque automaticamente Jesus tornava impuro. Mas Jesus, que tem todo o poder, em vez de se tornar impuro, ele purificou aquela mulher. Ele tornou ela limpa, pura e sarada. Porque naquela época, para a medicina, era impossível curar aquela mulher. O que o médico disse para você é impossível. Jesus disse: eu tenho todo o poder. Foi-me dado autoridade. Foi-me dado poder no céu e na terra. Então deixe Jesus hoje operar o milagre na sua vida. Deixe Jesus hoje fazer o que ninguém pode fazer por você. Deixe Jesus sarar suas emoções hoje. Deixe Jesus tocar nos seus sentimentos hoje. Talvez você sinta-se oprimido, mas Jesus está aqui neste lugar. E quem vai fazer a diferença na sua vida não sou eu, é Ele. É Ele, porque é Ele que tem todo o poder. Foi a Ele que foi dado todo o poder. Foi a Ele que foi entregue todo o poder. E aí em João, pule para João. Vou falar para você também de uma nova mulher, querido, que teve sua história reescrita por Jesus. A Bíblia diz que em João capítulo 8,
Louvado seja Deus. Jesus, Ele está neste lugar. E Ele quer mudar a sua história. Deixa Ele mudar a sua história hoje. Deixa Ele mudar a sua história hoje. Em João 8, versículo 1 adiante, a Bíblia fala de uma mulher. E diz assim, João 8. E depois todos foram para casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei fariseu levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E obrigaram a ficar de pé em meio a todos e disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor o que diz? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou-se o corpo e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. E quando ouviram isso, todos foram embora, por um, começando pelo mais velho. Ficou só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Nenhum ficou. Ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. E Jesus disse: pois eu também não te condeno a você. Vá e não peques mais. Louvado seja Deus. Querido, a Bíblia fala dessa mulher. Nessa época havia uma lei a qual Moisés tinha dado ao povo, que mulheres adúlteras, elas teriam de morrer apedrejada, sendo que o primeiro a tirar a pedra deveria ser o marido. E a Bíblia diz que aqueles mestres fariseus levou aquela mulher até Jesus. A Bíblia diz que eles perguntaram isso porque eles queriam achar do que acusar Jesus. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, ele é extraordinário, maravilhoso. Ninguém supera ele. E a Bíblia diz que ao chegar diante daquela mulher, aqueles homens, Jesus e aquela mulher, e eles perguntaram: Senhor, o que o Senhor diz? Talvez você hoje se ache incapaz de ser perdoado. Talvez você olhe para você e se culpa pelos erros do seu passado. Talvez você olhe para a sua vida e diz: jamais alguém vai me perdoar. Jesus, ele escreve história. Aquela mulher, queridos, que estava diante de Jesus, diante daqueles homens, elas estavam condenadas. A lei condenava aquela mulher. Mas Jesus, ele veio para perdoar. Jesus, ele veio para nos dar oportunidades. Aquela mulher diante de Jesus, Jesus era a sua esperança. O sim ou não estava na mão dele. Jesus poderia dizer para ela, aquela mulher, ou para aqueles homens: apredeje. Pois ele era o único que não tinha pecado. Era o único que poderia tirar a pedra nela. Mas a resposta dele para aquela multidão foi: entre vocês, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós, no alto, nos examinamos. Aqueles homens olharam para dentro de si e não acharam neles condições de apedrejar aquela mulher. Aquele que tinha condições disse: nem eu. Se você acha que para você não tem solução,
Se você acha que para você não tem perdão, Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te dá oportunidades. Não deixe que a culpa, o remorso, corroa, destrua a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções. Ele quer escrever a sua história, querido. Ele está aqui para te dar outra oportunidade hoje, para te dar uma oportunidade de ser feliz, como Ele deu a esta mulher. Todos se retiraram, ficou só ele e Jesus. Sinta-se agora diante de Jesus. E Ele diz para você hoje: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus, Ele não condena a mim e a você. Ele quer dar a mim e a você a oportunidade de recomeçar, de reescrever uma nova história. Porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher naquele instante. Deu a ela, a oportunidade de reescrever a sua história, de prosseguir, de viver uma nova vida, de parar de pecar, de parar de errar. Pois Ele disse: vá e não pegue mais. E hoje Ele está aqui para dizer para você: eu também não te condeno. Porque o Jesus que escreve história é o Jesus que ama a mim e a você. Jesus ama a mim e a você como ninguém te ama. Jesus tem um amor por mim e por você, independente dos seus pecados, como ninguém ama a mim e a você. Seu pai e a sua mãe te amam, mas o amor deles não é igual ao de Jesus. Seu esposo pode te amar, mas o amor dele não é igual ao de Jesus. Seus filhos podem te amar, mas o amor deles jamais vai superar o amor de Jesus. E o amor que Jesus tem por mim e por você, querido, é extraordinário. O amor que Ele tem por nós dá oportunidade todos os dias para você escrever uma nova história. O Jesus que escreve uma nova história está neste lugar. Ele está dando a mim e a você a oportunidade de, ao você sair deste lugar, uma nova história escrita por Ele. Não uma história escrita por você, por seus esforços, mas uma história escrita por Ele. Uma história escrita pelo amor de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus ama a mim e a você. A Bíblia lá em João 16 diz que Jesus amou a mim e a você. 3,16. Abra para você ler. Eu sei que você conhece. Abra aí. João 3,16. Você está em João 8, volte um pouquinho. Olha o que Ele disse para mim e para você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Jesus não amou o mundo, casa, carro, dinheiro. Jesus amou pessoas. Jesus amou a mim e a você. Jesus morreu, foi por mim e foi por você. Esse Jesus que muda história se entregou numa cruz do Calvário por amor de mim e de você. Por isso Ele muda a nossa história, porque Ele nos ama. Por isso Ele reescreve história, porque Ele ama a mim e a você como ninguém pode amar. E conhece o amor de Deus, e você vai ver os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Os planos que Deus tem para nós são perfeitos. Os planos que Deus tem para a tua vida, ninguém pode ter, ninguém pode escrever, ninguém pode fazer. Só Ele pode fazer nova história na sua vida, porque Ele ama a mim e a você. Querido, todos nós somos pecadores. Toda a Bíblia diz que todos somos pecadores. Está escrito em Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Por isso foi necessário que Jesus morresse, para que Ele, com a sua morte, escrevesse uma nova história para nós.
que Jesus, com a sua morte, você pudesse experimentar do grande amor que Ele tem para conosco. Através da morte de Jesus, você pode experimentar o grande amor de Deus por nós. Só através de Jesus, você pode experimentar o grande amor de Deus. Jesus é a solução de Deus para mim e para você. Jesus é a solução de Deus para o homem. Jesus era a solução para o pecador. Jesus era a solução maior que Deus encontrou para demonstrar o grande amor que Ele tem por mim e por você. Porque quem entre nós, que é pai ou é mãe, daria o seu filho para passar o que Jesus passou, para suportar o que Jesus suportou por mim e por você, sabendo dos seus pecados, conhecendo os seus erros, conhecendo a sua história? Ninguém daria, querido. Mas Deus, no seu alto amor, deu a Jesus para solucionar a minha situação e a sua situação com Ele, para nos reencontrar com Deus. Ele entregou Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. E veja o que a palavra do Senhor diz para mim e para você. Romanos capítulo 5, louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Romanos capítulo 5. Jesus, Ele está neste lugar, adore a Ele. Dá glória a Ele. Romanos 5, versículo 8 e o 9. A minha diz assim: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Aleluia. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz. E mais certo ainda, que fomos livres por meio dele, o castigo de Deus. Louvado seja Deus. Jesus morreu. Deus deu a Jesus para morrer por mim e por você. Mas Deus nos mostrou o quanto amamos. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz. Jesus morreu, querido, para que você possa mudar a sua história. Para que Ele possa reescrever a sua história. Para que você possa desfrutar de um amor incondicional. De um amor incondicional. O amor que as pessoas nos oferecem neste mundo, muitas vezes é relativo ao que você tem, ao que você pode fazer, ao que você é, ao seu status, à sua perfeição. Mas o amor de Deus, ele é incondicional a você. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Quando não havia em mim santidade nenhuma. Quando não havia em mim arrependimento nenhum nos meus sentimentos. Quando eu nem lembrava que Jesus existia. A Bíblia diz que Ele morreu e se entregou por mim e por você. Para que você desfrute do amor de Deus por você. Você precisa recebê-lo na sua vida, para você desfrutar desse amor. A Bíblia diz que você precisa receber a Jesus em sua vida, para poder você conhecer o que é amor. Porque não existe amor fora de Jesus. O amor que o mundo oferece, o amor que nós conhecemos fora de Jesus, querido, ele é nada. Quando você conhece a dimensão do amor de Deus, quando você desconhece o que é amor, é quando você entrega a sua vida a Jesus. Você conhece o que é amar. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12,
João, o Evangelho, não precisa ler, eu vou ler para você. Em João 1:12. A Bíblia faz um convite, querido, a todos nós. A Bíblia diz em João 1:12: porém, crê nele e receba, e deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Eu e você, quando não temos uma aliança com Jesus, não somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Mas Jesus deu a mim e a você, ao morrer na cruz, a oportunidade de nos tornar filhos de Deus. De nos tornar filhos de Deus. E temos uma oportunidade de ter sua vida mudada, restaurada, reescrita por Jesus. Jesus, ele é aquele que se encontrou com aquela viúva. Jesus, ele é aquele que se encontrou com a mulher do fluxo de sangue. Jesus é aquele que se encontrou com a mulher adúltera. Mas Jesus é aquele que quer se encontrar com você. Jesus é aquele que está aqui hoje e marcou o encontro com você. A vez deles passaram. Hoje é a sua vez. Hoje é a sua oportunidade de deixar Jesus e escrever uma nova história. Ele está aqui neste lugar. E eu não sei como a sua vida se encontra hoje. Mas Jesus faz um convite maravilhoso para você hoje. Ele diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Jesus te convida hoje. Ele diz: vinde a mim, torne-se filho de Jesus. O fardo que você carrega na sua vida hoje, querido, Ele convida você a compartilhar com Ele. Eu não sei o que você está cansado, eu não sei do que você está sobrecarregado, mas Jesus diz para você: vinde a mim. Você que está cansado, Ele é o teu alívio. Você que está sobrecarregado, compartilhe com Ele. Jesus, Ele está aqui neste lugar e quer te dar a oportunidade para escrever uma nova história na sua vida. Só depende de você. E Ele diz também, aí em Apocalipse, palavras maravilhosas. Apocalipse capítulo 20. Perdão, Apocalipse 3:20. Ele faz um convite para mim e para você. Ele faz um convite hoje. E Ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Dá um glória a Deus. Ele está na sua porta do seu coração hoje. E Ele diz para você: eu estou na tua porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você abrir, eu escrevo a tua história. Se você abrir, eu reescrevo a sua história. Eu mudo o fardo que você carrega. Eu mudo a sua vida. Ele está à porta aí hoje. Basta você deixar Ele entrar. Jesus é o Jesus que muda a história. E Ele quer mudar a sua. Querido, Jesus quer mudar a sua história. Talvez você pense no Jesus que faz milagres. Talvez você pense apenas no Jesus que cura. Jesus que liberta. Jesus que levanta o coxo, cura aleijado, abre vistas. Ele é o mesmo. Mas eu quero dizer para você que o maior milagre Jesus já fez por você. Foi Ele morrer na cruz no seu lugar. O maior milagre que Jesus
fez foi morrer por você. Porque Ele, ao morrer por você, Ele deu a oportunidade de você ser curado. Ele deu a oportunidade de você ser restaurado. Ele deu a oportunidade de você ser liberto. Ele deu a oportunidade de você ser salvo. Porque a salvação é o maior milagre que o homem pode receber. A salvação é o maior milagre que você pode receber. E Jesus quer mudar a sua história. Para você viver com Ele hoje. Numa novidade de vida. Mas Jesus quer mudar a sua história. Para que você viva com Ele numa vida eterna. Porque Ele é a única pessoa que pode levar você a morar no céu com Deus. Jesus é a única pessoa que pode mudar a sua vida hoje e levar você para a eternidade. Jesus é o único que pode mudar a sua vida para uma eternidade. Ele não quer apenas escrever a sua história na terra. Ele quer escrever uma história para você num céu de glória. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chegará a Deus sem reconhecer Jesus como seu Salvador. Então que era Jesus que muda história na terra. Porque Ele quer mudar a sua história na terra. Mas a história que Ele quer escrever na sua vida é uma história eterna. Ele quer escrever na sua história uma história eterna. Ele quer escrever o teu nome em um livro eterno. Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele está na tua porta do teu coração e diz: eu bato. Abre. 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 Abre, pois eu quero entrar. Abre, porque eu quero escrever a tua história. Abre. Ele disse lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se você deixar, eu entro. E Jesus hoje pergunta: quem vai abrir a porta para mim? Jesus pergunta para você: eu estou aqui hoje, batendo na porta do teu coração. Abre, pois eu quero entrar. Ele te dá a oportunidade de você mudar a sua história hoje. 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 Você quer deixar Jesus mudar a sua história? Ele está aqui e pergunta: quem hoje quer ter uma história reescrita por Ele? Você quer escrever uma história nova? Jesus pode. Ele quer escrever a sua história. Dê a oportunidade dele entrar no seu coração. Se você quer aceitar Jesus hoje, refazer a sua aliança com Jesus, talvez você quebrou a sua aliança no meio da caminhada. Ele quer reescrever ela. Ele quer reescrever ela hoje. Se você gostaria, fique de pé, erga uma das suas mãos. Ele está à porta do teu coração hoje. E diz: se você abrir, eu entro. Eu posso mudar a sua história. Aleluia. Louvado.